Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro Congresso Brasileiro de Prevenção à Violência Sexual Infanto-Juvenil, 100% online, realizado pelo Futuro Brilhante e Direito Sem Formalismo. Eu sou o Diego Martins, mestre em Segurança Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da UFPA e assessor de juiz da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém. Eu também sou o autor do Passo a Passo para Atendimento de Crimes Sexuais Cometidos contra Crianças e Adolescentes. Ele é distribuído gratuitamente na internet e pode ser baixado no site que está aparecendo aqui na tela. Eu também, graças a todo esse trabalho e o apoio dos voluntários do Futuro Brilhante, eu fui agraciado com a Comenda Paulo Frota de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará e fui também premiado com o 3º lugar no Prêmio Patrícia Cioli de Direitos Humanos lá no Rio de Janeiro. Eu também já participei de diversos congressos nacionais e internacionais e aqui vale destacar uma apresentação de artigo científico que eu fiz no Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, lá em Portugal. Atualmente, eu estou como coordenador geral do projeto Futuro Brilhante, que tem como objetivo disseminar informações para a prevenção da violência sexual infanto-juvenil e estimular a educação infantil de crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia do nosso trabalho, somente em 2019 nós atendemos a 810 crianças com o fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para a distribuição de 15 mil unidades do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras sobre esse tema. Hoje eu serei o seu anfitrião aqui do Congresso e nós temos um objetivo bem simples, que é de discutir estratégias para a prevenção de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Como você pôde ver, infelizmente, não existe mais local seguro. A realidade é que a maioria dos crimes sexuais, eles acontecem dentro da própria casa da vítima. Para mudar essa realidade, é muito importante a utilização da ciência, que nós possamos utilizar técnicas testadas e comprovadas para mudar essa realidade. Pensando nisso, eu desenvolvi uma metodologia que eu batizei de TCC em 90 dias. Nela, eu mostro todo o percurso do aluno de graduação que tem interesse em fazer seu TCC sobre crimes sexuais e esclareço dúvidas muito recorrentes, como escolha do tema, como evitar plágio, como utilizar o fichamento para escrever o texto do seu trabalho, entre outras coisas. Ao final da palestra, além de visitar o nosso site para fazer o download dos nossos materiais gratuitos e ver as fotos das ações que já realizamos, você terá uma oportunidade única de se tornar um padrinho ou uma madrinha e contribuir mensalmente para as nossas ações. Eu desejo a todos e a todas um excelente congresso. Olá, gente, tudo bem? Hoje aqui no nosso bate-papo sobre o relato da vítima, de crimes sexuais e os fatores que interferem na credibilidade desse relato. Para a gente entender melhor a importância de discutir esse tema, primeiro, nós vamos fazer aqui uma breve contextualização com o momento que nós estamos vivendo. Por conta da pandemia, estamos numa situação de isolamento social. Eu estou aqui na minha casa, você está aí na sua. E a realidade é que, conforme já foi mencionado na apresentação de abertura dessa minha fala aqui, a maioria dos crimes ele vai acontecer dentro da casa da vítima. E quem vai cometer esse crime é a pessoa do seu convívio. Então, se nós estamos nesse momento de isolamento social, que a criança não está indo para a escola,
não é recomendado ir procurar atendimento numa unidade de saúde por conta do colapso que estamos vivendo. Essa criança também, ela não está tendo a oportunidade de conviver com outras pessoas da sua vizinhança, ela não tem contato com outros parentes, senão aqueles que estão dentro da sua própria casa. Então, se acontece essa violência, para quem é que essa criança ela vai pedir socorro? Por isso é tão importante e urgente a gente estar aqui falando sobre esse tema. E eu te parabenizo por estar aqui assistindo todas essas apresentações. E é mais importante ainda compreender sobre o papel fundamental que tem o relato dessa pessoa, dessa criança. A gente está falando aqui de crianças de 2, 3, de 4 anos que são violentadas e que podem estar sendo violentadas nesse momento em que você está assistindo essa apresentação. Porque se a gente está num cenário em que a maioria dos crimes sexuais acontecem dentro de casa, somado a tudo isso que eu falei, a gente está diante de um contexto muito propício para que o abusador ele tenha cada vez mais oportunidades. Então nós estamos diante de crimes que são cometidos às escondidas, entre 4 paredes, que não deixam vestígios da sua ocorrência. Então fica muito difícil a prova desse tipo de crime, né? A prova da sua existência. Boa parte deles consiste em toques, em carícias, em exposição do corpo da criança para a produção de material que vai ser compartilhado nas redes sociais. Somado a isso, a gente ainda tem uma outra dificuldade, que é a criança conseguir compreender que aquilo ali é uma violência. E eu te convido aqui a pensar como que foi o seu desenvolvimento do ponto de vista sexual. Mesmo hoje, você enquanto adulto, talvez você já tenha passado por diversos relacionamentos, seja casado, seja divorciado. Mas lembra da tua infância, como é que foi? Onde você foi buscar informações sobre isso? Alguém te ensinou sobre as partes do teu corpo? Onde poderia tocar, onde não poderia tocar, quem poderia tocar, como poderia tocar, quando poderia tocar, em que situações? Então, muito se discute, né, sobre a questão da denúncia. Denuncie, mas a gente está falando de crianças. Uma criança vítima de violência num contexto de isolamento social, que ela não tem um adulto para se socorrer. E mesmo que ela tivesse esse adulto, como que ela ia poder pedir ajuda se ela não entende que aquilo ali é uma violência? E nos casos em que alguém vê, né, o abusador comete algum deslize e alguém vê, ou a criança consegue ali, num momento de desespero, colocar para fora que ela está sendo vítima desse tipo de violência, se não existe outro tipo de prova, o relato dela vai ser a prova principal. E vou utilizar aqui como exemplo os casos de estupro de vulnerável, que ele prevê uma pena que vai até 30 anos, dependendo do grau da lesão provocada. Você já imaginou o papel da pessoa, a responsabilidade da pessoa que vai julgar esse processo, em que o único elemento de prova é o depoimento de uma criança de 2, 3, 4 anos? E ela vai ter que decidir sobre a liberdade de outra pessoa que está sendo acusada, que essa pessoa pode ficar privada de liberdade por até 30 anos. Então aí surge a importância da gente discutir, né? Discutir sobre esse relato da vítima, sobre os fatores que interferem na forma como eu percebo a credibilidade desse depoimento, desse relato, dessa fala. Porque, em resumo, o que vai acontecer é o seguinte: se essa criança chegar para falar para o seu professor, para o profissional da saúde, para um vizinho, para o conselho tutelar ou para o juiz, e essa pessoa não acreditar no que ela está ouvindo, ela não vai dar prosseguimento no atendimento. O primeiro prejuízo aí é o prejuízo jurídico,
de não dar andamento e aquilo não ser encaminhado para a formalização de um processo que pode resultar na responsabilização e deve resultar, se for verdade, na responsabilização do agressor. Mas aí a gente ainda tem uma série de outros prejuízos. Porque se essa vítima, se ela não receber a credibilidade devida, ela ainda vai ser tida como uma mentirosa. E isso aí, ela vai ser julgada pela família, pela sociedade, por todo mundo. E ninguém vai acolhê-la, nem dar o atendimento devido do ponto de vista de saúde, do ponto de vista psicológico. Então é muito urgente e importante a gente entender quais são esses fatores. E hoje aqui nós vamos discutir 5 fatores, que é o sexo, a idade, a memória, a capacidade de fala e o tipo de pergunta utilizada. Mas antes da gente chegar propriamente de que forma e discutir de que forma cada um desses elementos interfere nessa percepção de credibilidade, eu quero te contar aqui a minha trajetória, bem resumidamente, até chegar no resultado da minha pesquisa de mestrado, que teve como objeto de investigação o depoimento da vítima de crimes sexuais. Essa minha relação e meu interesse com os crimes sexuais começou quando eu fui lotado como servidor na Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes, aqui na cidade de Belém. E eu me deparei com uma realidade assustadora. Na época, a Vara recebia todas as situações que envolviam crimes cometidos contra crianças e adolescentes. Aqui eu estou falando de roubo, de furto, de estupro, de todas as situações. Um dia eu tive curiosidade de saber quais eram os crimes mais recorrentes, né? Porque, partindo do senso comum, quando eu assistia o noticiário, quando eu li o jornal, eu via muitos relatos de roubo, muitos. E eu imaginava, a minha expectativa é de que esse era o crime que mais violentava crianças, pelo menos na cidade de Belém. Mas, para minha surpresa, puxando a estatística de processos, a cada 100 casos, a gente tinha aproximadamente 83 de crimes sexuais concentrados no estupro de vulnerável, que são situações cometidas contra quem tem menos de 14 anos de idade. E ao ler os processos, eu via que a realidade mesmo é de que as crianças eram que estavam sendo violentadas. Crianças mesmo de 2, 3, 4 anos de idade. E aquilo me inquietou, me incomodou. Estava alguma coisa errada. Mas eu ainda não sabia o que fazer. Foi aí que eu conheci o mestrado em Segurança Pública da UFPA e resolvi tentar uma vaga para pesquisar e conhecer mais sobre o assunto de forma organizada e orientada. Então eu ingressei no mestrado, comecei a pesquisar mais sobre a prova criminal, principalmente porque eu estava na posição, né, de ser essa pessoa que fazia a minuta das decisões e submetia à apreciação da magistrada para que ela dissesse, né, se estava correto, se não estava. E me inquietava muito, porque a maioria das situações, como eu já mencionei, a única prova era o relato da vítima. E não existem critérios objetivos para fazer a avaliação. Se eu acredito, se eu não acredito. Se eu acredito, eu condeno. Se eu não acredito, eu absolvo. Então, olha o dilema. Ao mesmo tempo, a necessidade e a vontade de responsabilizar a pessoa por aquela violência e a preocupação de também não condenar um inocente, porque durante essa vivência
foi possível ver também situações que envolviam alienação parental, denúncias falsas, que a criança ela recebia um ensaio, né, para relatar uma violência que não tinha acontecido, com a intenção apenas de prejudicar um terceiro. Então, olha só o dilema que a gente vive para analisar e responsabilizar corretamente as pessoas que cometem esse tipo de violência. E para a gente dar continuidade, eu quero te explicar a relação de tudo isso com o futuro brilhante, né? Talvez você já tenha nos acompanhado aí nas redes sociais, visitado o nosso site, mas nunca é demais reforçar a nossa história. Nós começamos a funcionar em 2014 para atender apenas 20 crianças. A gente se deparou com uma realidade de um lugar aqui do estado do Pará, em que as crianças estavam abandonando a escola por uma coisa simples, que era a falta de recursos dos seus pais para adquirirem itens básicos para a sua educação, como o caderno, o lápis, a caneta e a borracha. Então, uma amiga minha do trabalho, ela resolveu começar essa grande mobilização para conseguir esses materiais escolares e fazer a primeira ação de Natal para atender essas crianças, em 2014. E desde lá, a gente não parou mais, continuou fazendo para estimular as crianças a terem, acreditarem num futuro brilhante a partir do investimento em educação. E eu continuava com a minha inquietação. O que é que eu posso fazer além de pesquisar? A academia parecia uma coisa muito distante da realidade, muito distante das crianças, dos professores e das famílias que a gente atende no projeto. E foi então que eu tive a ideia de começar a me disponibilizar gratuitamente para ir nas escolas, para ir nas igrejas, para ir nas unidades de saúde, para compartilhar o pouco que eu aprendi na minha vivência profissional, na minha vivência acadêmica, da forma mais simples que eu conseguisse falar. Porque uma das dificuldades mais recorrentes é a utilização de termos técnicos, que às vezes até nós, operadores do direito, temos dificuldade. Imagine outras pessoas, principalmente das famílias mais humildes, que às vezes a pessoa não teve oportunidade sequer de concluir o ensino fundamental. Então eu comecei a fazer e eu comecei a ficar sufocado, porque eu não dava conta sozinho. Eram muitas demandas. Eu tinha que dar conta do trabalho, da pesquisa, da produção de material, da elaboração da palestra, eu tinha que me deslocar para a palestra, eu tinha que fazer PowerPoint, eu tinha que publicar nas redes sociais, eu tinha que, meu Deus, ir falar com fulano, com ciclano, buscar apoio de não sei quem, agendar. Nossa, era muita coisa. Aí surgiram os voluntários. Nossa, são os verdadeiros anjos na minha vida, porque eles trouxeram sustentabilidade para o projeto. Passamos por um processo de reestruturação e hoje está sendo possível realizar aqui esse momento com vocês. E no projeto que nós reunimos voluntários, profissionais e estudantes de diversas áreas do conhecimento, nós temos dois objetivos principais. O primeiro deles é disseminar informações para a prevenção da violência sexual infantil e o segundo é estimular a educação infantil a partir da doação de materiais escolares para crianças em situação de vulnerabilidade social e econômica. Para você ter uma ideia, somente no ano de 2019, nós atendemos 810 crianças com fornecimento de material escolar. Realizamos 48 ações para distribuição de 15 mil unidades do passo a passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes e realizamos 22 palestras, momentos de fala igual como esse aqui que você está tendo a oportunidade de assistir. E dando continuidade no nosso assunto, para a gente chegar na discussão sobre os fatores que interferem na credibilidade, é preciso eu compreender o que é violência sexual. É preciso ter contato físico? Não precisa ter? O que você acha?
Fala aí nos comentários, aqui no chat. Será que existe violência sexual mais grave, menos grave? Será que o fato de eu tirar uma foto da criança em situação de sexo explícito, isso é menos grave do que eu praticar uma conduta que eu tenho contato físico com ela? Será que quais são os efeitos, as consequências disso? São muitas perguntas, porque eu penso e defendo que o primeiro passo é dar ferramentas para as pessoas aprenderem a reconhecer o que é uma violência. Tem até um livro infantil com um título muito interessante, Mão Boa e Mão Boba. É um limite muito tênue entre o que é uma mão que cuida, uma mão que faz carinho, uma mão que zela, para uma mão que machuca. Os crimes sexuais, eles estão previstos na nossa legislação, no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a maioria das pessoas, infelizmente, só conhecem e mal o crime de estupro. E isso é muito importante para a gente trazer aqui para essa discussão sobre o relato da vítima, porque se nós não conhecemos, não sabemos, por exemplo, como é que o juiz ele vai poder condenar uma pessoa. De forma bem resumida, ele vai precisar basicamente de 2 elementos, que é autoria e materialidade. A autoria consiste em eu conseguir provar que uma pessoa fez aquilo que ela está sendo acusada. E a materialidade é eu provar que aquela violência existiu. Então, só recapitulando, a gente está diante de um crime que acontece entre 4 paredes, que eu não tenho testemunhas, a perícia não vai conseguir comprovar a existência desse crime, na maioria das vezes, e eu só vou ter a palavra da vítima. Então, a palavra da vítima aqui, ela vai ser responsável por trazer para o juiz elementos de autoria e de materialidade, ou seja, uma criança de 2, 3, 4 anos, ela vai ser responsável por comprovar que o crime existiu e ainda comprovar que foi aquela pessoa que a violentou. Então, olha só o tamanho da responsabilidade dessa criança. Aí aqui cabe o questionamento, e eu quero que tu diga aqui, pode participar no chat, não tenha vergonha, não existe resposta certa ou errada. Você acha que essa criança, ela está preparada para isso? Por isso, a gente tem uma grande dificuldade de pelo menos começar a apurar esse tipo de crime. Como eu falei, a dificuldade de saber o que é uma violência, o que é um crime de natureza sexual, o que é o estupro de vulnerável, o estupro coletivo, estupro corretivo. Olha só quantas variações. O fato de eu estar participando de um grupo de WhatsApp e alguém me mandar uma imagem de criança ou adolescente em situação de sexo explícito, eu já vou estar cometendo um crime também, vou estar sujeito a uma pena de reclusão. Será que você sabia disso? O seu celular está no download automático? Aproveita e olha isso. Porque você pode estar cometendo vários crimes agora mesmo. Então, se a gente não tem compreensão sobre essas coisas, a gente não tem compreensão da responsabilidade atribuída a uma criança, como é que a gente pode querer discutir a credibilidade dela? Então, além disso, será que o adulto ele está preparado para receber esse relato? Você aí, você que convive com uma criança pequena, seja seu filho, sua filha, um afilhado, um sobrinho, um vizinho que você nutre muito afeto, um primo. Se essa pessoa chegasse para você agora, olhasse aqui assim nos seus olhos e dissesse: o fulano fez isso e isso comigo, dessa forma. Isso está acontecendo há tanto tempo. Eu não aguento mais. Qual será que seria a sua primeira reação? Digita aí. Infelizmente, a maioria das pessoas
a primeira reação é surtar, né? Dá uma pistolada, não, o que foi que aconteceu? E não sei o que, se desespera, grita, assusta a criança, pressiona para contar o que aconteceu, como foi, dar detalhes. Nega, não, isso não aconteceu. Aí a gente entra também em questões de estrutura familiar, às vezes até em crenças religiosas, né? Que tem esse tema como um grande tabu, e que algumas pessoas elas são intocáveis, estão acima de qualquer suspeita. Mas a realidade é que a pessoa que comete violência sexual contra a criança, ela não é um criminoso comum. Ela é uma pessoa de uma reputação ilibada, assim como eu e você. É uma pessoa que tem residência fixa, trabalha, paga suas contas, tem boa relação na sociedade, é uma pessoa de prestígio, respeitada. Por isso ninguém desconfia dela. E pior ainda, quando ela é a responsável financeira da casa. Porque se acreditarem na criança e afastarem o abusador, que é o responsável financeiro, como é que vai ficar a situação dessa família? Para pagar as contas, para se alimentar, para se vestir, para estudar, para garantir o lazer da criança, atendimento médico, dentário. Além dessa primeira fase de revelação, a gente ainda tem um percurso extremamente desgastante para essa criança. Se derem crédito para ela, ela vai seguindo uma saga de atendimentos, de revitimização, tendo que relembrar e relatar novamente a violência sofrida. E é isso que eu mostro no passo a passo. Qual o caminho que essa criança vai percorrer, desde o registro da ocorrência policial até chegar na sentença do juiz. E eu fiz isso porque, como eu já falei, mas eu faço questão de reiterar, não é um conhecimento simples e acessível, que com uma busca rápida na internet você vai entender tudo sobre violência sexual. Não, precisa muita dedicação, precisa de amor para se dedicar para isso, porque é um assunto muito duro e pode, inclusive, desestabilizar a pessoa com as informações que ela passa a ter acesso. Os números são assustadores. Então, essa criança, ela vai precisar, dependendo de onde e para quem ela fez essa revelação, ela vai precisar contar para o professor, para o diretor da escola, para o conselheiro tutelar, para o pai, para a mãe, para a madrinha, para a avó, para o promotor, para o delegado, para o escrivão, para o perito, para o médico, nossa. E na pesquisa que eu fiz, de 2017 a 2019, lá no mestrado, eu verifiquei que uma parte dos casos de absolvição eram por um simples fato: a vítima não comparecer em juízo para prestar o seu relato. Apesar da gente lidar com um tipo de crime que ele não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe credo, todo mundo está sujeito a ser vítima disso, infelizmente. Escolhe classe social, credo, cor, que qualquer um de nós aqui vai estar sujeito a ser uma vítima, infelizmente. As pessoas, algumas têm uma crença, por falta de conhecimento mesmo, eu não acredito que não é maldade, de que o simples fato de ir lá na delegacia já resolveu toda a situação. E isso resultou no achado que eu tive na minha pesquisa, que foi dos casos de absolvição, pelo simples fato da vítima não ter comparecido em juízo para prestar seu depoimento. Porque isso aí exige, como eu mostro lá no passo a passo, uma compreensão do percurso dentro do sistema de justiça e da compreensão também de que o depoimento prestado em juízo ele é fundamental.
por conta do respeito aos princípios constitucionais, da ampla defesa do contraditório. O depoimento prestado em todos os outros locais, ele não serve como elemento de prova para uma condenação. E se a única prova que eu tenho para conseguir comprovar autoria e materialidade e responsabilizar o agressor, é muito importante que essa vítima compareça em juízo. Caso contrário, como aconteceu nos casos que eu estudei, por mais que o crime tenha acontecido, se eu não consigo provar para o juiz, só vai restar a ele a opção de absolver. E para a gente entrar na discussão, especificamente dos 5 fatores que a gente vai conversar aqui, que interferem na credibilidade, eu quero te fazer um convite muito especial. Dá uma respirada. Solta aí tudo que tu tiver. Fecha os olhos. Bora, eu tô te vendo daqui. Fecha os olhos. Relaxa. De olhos fechados, eu quero que você imagine que você está conversando com uma pessoa que você conhece. Uma dessas pessoas que está aí de quarentena com você. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, sua sogra, mesmo que você não goste dela. E vocês estão conversando normalmente. E em determinado momento, você percebe que essa pessoa está te contando uma potoca muito grande. Potoca, aqui, para nós, é uma mentira muito grande. Essa pessoa está te contando uma potoca muito grande. Passa a perceber como é que está a expressão corporal dessa pessoa. O que foi que te levou a perceber que ela estava mentindo? O que ela estava fazendo com as mãos? Ela estava suando? Ela estava desviando o olhar? Ela estava gaguejando? Ela estava parando para pensar muito no que ela ia dizer? Ela entrou em contradição? Qual era o sexo dessa pessoa? Era homem, era mulher? E a idade dela? Você estava conversando com uma criança, com um adulto? Devagar você pode voltar para cá, abrir os olhos. Relaxa. Vai colocando aí nos comentários como foi que você pegou o mentiroso. Quais foram desses elementos que te ajudaram a perceber que essa pessoa estava mentindo? E eu vou já te explicar o que isso tem a ver com a credibilidade da vítima. Esse exercício aqui, que a gente está fazendo de uma forma bem rápida, é para você tentar viver na pele a dificuldade que é uma pessoa que recebe esse relato e tem que dizer se aquilo é verdade ou não. E quero te convidar ainda a refletir sobre o seguinte: essa pessoa que você detectou rápido, olha quantos dias você está em quarentena com ela, convivendo ali, 24 horas. Há quanto tempo você conhece essa pessoa? Já viu ela mentindo outras vezes e sabe, tem um sinal característico para descobrir. Às vezes é o olhar, transpira, gagueja, se atrapalha no relato, entra em contradição. E mesmo assim, não é um exercício muito simples. Talvez essa pessoa já tenha contado alguma coisa que não era totalmente verdadeira e você acreditou. Agora imagine esse desafio para o juiz, para o promotor, para o delegado, para as pessoas que vão atender essa criança e nunca a viram. Uma audiência, ela dura alguns minutos. E o juiz, em alguns minutos, ele tem que dizer se acredita ou se não acredita. Se ele acreditar, ele condena. Se ele não acreditar, ele absolve. Caso não tenha outros elementos de prova além do relato da vítima. E nesse exercício a gente trabalha alguns elementos
da credibilidade. O primeiro deles é o sexo. Alguém aí acredita que homem mente? O que vocês acham? Conta aí no chat. Homem mente? Eu não sei de onde o pessoal tirou isso de que homem mente. Eu, por exemplo, eu só conheço um homem sincero. Um abraço aí para os sinceros. Mas, infelizmente, existe uma crença popular de que o homem é naturalmente mentiroso e que a mulher seria, em tese, mais verdadeira. Se isso for verdade, e eu estiver diante de uma vítima do sexo feminino, que é o que as estatísticas mostram, que é o número mais relevante, são vítimas do sexo feminino, e um acusado do sexo masculino sendo julgado por uma pessoa do sexo feminino, a tendência, diz a literatura, é que essa vítima receba maior credibilidade no relato dela. E que a probabilidade de condenação desse réu é maior. Outro fator que interfere nessa credibilidade é a idade. Você aí que convive ou que já conviveu com crianças pequenas, a partir de que momento a criança, na sua opinião, ela passa a ter compreensão do que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira, o que é real e o que é fantasia? A partir de que momento, com base nisso, essa criança ela vai ter condições de mentir, de relatar algo que não aconteceu? De que momento? Criança pequena, mente. Adolescente, mente. Se todo mundo mente, quem é que mente mais? O adolescente ou a criança? Existe uma crença também de que quanto mais jovem a criança, mais verdadeira ela é, mais sincera. Que às vezes a gente tem que controlar, né? Menino, não fala isso. Às vezes ouviu alguma coisa em casa, aí quando chega a visita, né, de quem a gente estava falando mal, aí lá vai a criança já soltando tudo, fazendo a fofoca, tem que controlar, tem que afastar, né? Por conta dessa, que ela seria mais espontânea, mais verdadeira. Então, por isso, a literatura também aponta que a criança mais jovem, ela recebe mais credibilidade por conta disso. Entretanto, relacionada diretamente à idade, tem um outro fator que interfere na credibilidade, que é a memória. E a memória aqui nada mais é do que a capacidade de armazenar fatos pretéritos e ter condições de relatá-lo. E entra aqui um outro fator, que é a fala. A partir de que momento essa criança, a partir de que idade essa criança, ela vai ter condições de armazenar o que acontece com ela. E entra um outro fator aqui, que é a fala. Em que idade, em que momento é que a gente desenvolve, que a criança desenvolve a fala? Porque a tendência, de acordo com o que aponta a literatura, é que a gente acredite nas pessoas que têm maior eloquência, que têm maior vocabulário, que conseguem se expressar melhor, que conseguem dar riqueza de detalhes, que conseguem dizer quantas vezes aconteceu, como aconteceu, qual era a cor da parede, qual era a cor da roupa, que roupa você estava usando, o que ele tirou primeiro, né? São as perguntas que costumam fazer. Tirou primeiro a parte de cima, tirou depois a parte de baixo. Se a pessoa se confunde e troca isso, já começam a questionar a credibilidade dela. Então, olha só como é complexo fazer essa relação entre os fatores que interferem na credibilidade. Porque ao mesmo tempo em que eu acredito mais numa criança pequena, será que essa criança pequena ela já tem uma boa memória desenvolvida e capacidade de fala para me contar o que aconteceu? Para me dar esses detalhes, essas minúcias que é muito exigido dentro do sistema de justiça da criança? Então, ao mesmo tempo em que eu vou exigindo maior memória e capacidade de fala para aumentar a credibilidade dessa criança,
vai ser exigida uma maior idade dela, e quanto mais velha, a tendência é que diminua a credibilidade, então fica nessa gangorra, que um elemento dá mais credibilidade, o outro elemento retira, e fica essa confusão até que chegue num ponto em que se diga se acredita ou não. E o quinto fator, quinto elemento que interfere, é o tipo de pergunta. Existem técnicas para se entrevistar pessoas, principalmente crianças. O tipo de pergunta utilizada, se aberta ou fechada, ela interfere diretamente no fator que eu acabei de falar, que é a qualidade da fala. Porque a pergunta fechada, ela vai me limitar numa resposta também fechada, de sim ou não. Enquanto que uma pergunta aberta, do tipo, como foi, onde, quando foi, descreva, por quê, como foi isso, explique, discorra. Ela vai me dar uma margem para trazer mais detalhes. Então perceba que a gente inclusive tem aqui no Congresso algumas pessoas que falam, né, sobre o depoimento especial, sobre a revelação desse tipo de violência, o que fazer e o que não fazer. E que a própria pessoa que está recebendo essa revelação desse segredo, ela pode prejudicar o processo inteiro de responsabilização do abusador, dependendo da forma como ela recebe, dependendo do tipo de pergunta que ela faz. Porque se a pessoa ela não está treinada em técnicas de entrevista de criança, se ela não tem compreensão sobre os tipos de pergunta, como fazer o acolhimento, como fazer essa pergunta, se ela não sabe essas coisas aqui que eu acabei de explicar sobre os fatores que interferem na percepção de credibilidade desse relato, e ela fizer somente perguntas fechadas para essa criança vai se limitar a dar respostas de sim ou não, ou ela sequer vai dar informações. E aí vai cair por terra toda a credibilidade do relato dela e a pretensão penal de responsabilização desse agressor. Esses são os 5 fatores que eu me debrucei, né, para dedicar sobre a credibilidade do depoimento da vítima, que, como eu falei para você, nós estamos diante de uma situação extremamente complexa, que para poder discutir o depoimento e a credibilidade dele, para ter condições de responsabilizar os agressores, a gente ainda precisa caminhar muito para dar condições das pessoas compreenderem o que é violência sexual, compreender diversos conceitos, estabelecer a diferença entre abuso e exploração, que de modo bem rasteiro o abuso ele consiste na agressão sexual sem nenhum tipo de troca material, nenhum tipo de troca financeira ou troca de objetos presentes. Enquanto que aqui, na exploração sexual, principalmente associada às estradas, né, aos postos de paradas de caminhoneiros, às embarcações aqui da região norte, a cidades extremamente vulneráveis, com problemas de geração de renda, que as pessoas sequer às vezes têm acesso à energia elétrica, saneamento básico, água potável, e que as pessoas muitas vezes não entendem essa diferença. É preciso eu saber que para que a criança tenha sido vítima de um tipo de violência, não precisa existir nenhum tipo de contato físico. Isso pode ser, inclusive, cometido pela internet. Por isso que é importante também estar vigilante ao que o seu filho está acessando, os sites que ele está visitando, com quem ele está conversando, porque os abusadores eles aproveitam características específicas. Às vezes eles procuram crianças que estão carentes de atenção e eles dão essa atenção. Eles procuram crianças que estão carentes financeiramente
e eles dão essa atenção, eles dão presente, eles dão crédito para jogo na internet. Eles usam fotos falsas, perfis falsos, para mostrarem que tem a mesma idade que a criança. Eles usam das estratégias. Acho que há 50 anos eles usam as mesmas estratégias e ainda dá certo. Que é oferecer um bombom, uma pipoca, uma guloseima, uma moeda, pedir para guardar segredo, ameaça que vai matar a mãe, que vai matar os irmãos, para manter aquilo ali em segredo. Diz que é uma brincadeira. E ano após ano, dos casos que vão sendo revelados, é a mesma coisa. Eles aproveitam o momento do banho da criança, de uma necessidade que a criança tem de ser auxiliada ali para tomar banho, para trocar de roupa, para fazer sua higiene pessoal, para cometer esse tipo de violência. Isso é um absurdo, precisa parar. As pessoas precisam conhecer isso para ensinar as crianças a reconhecerem essa violência. As pessoas precisam conhecer o que é um crime, o que é uma prova criminal, como é que o juiz vai analisar isso, o que ele precisa receber para responsabilizar essas pessoas. Como é que se faz uma denúncia? Eu não quero me meter na vida do vizinho, não quero me meter na vida do meu parente. Tem que se meter sim. Não quer dar seu nome, a cara para bater? Faz uma denúncia anônima, liga para o Disque 100. Baixa o aplicativo do canal Proteja, do Brasil, Proteja Brasil, e coloca lá a denúncia, faz a tua parte. E eu não estou pedindo aqui nenhum absurdo, não. Eu estou pedindo para você fazer a sua parte. Está insatisfeito com a nossa realidade? Está insatisfeito com os números de violência sexual contra crianças e adolescentes? Está insatisfeito com o sistema educacional? Você é insatisfeito com a criação que você recebeu? Ótimo! Você reclama disso? Perfeito! E o que mais? Reclamar não adianta. A gente precisa agir, precisa fazer alguma coisa. A gente precisa parar de se lamentar. Ai meu Deus, que fulano não fez isso, fulano não fez não sei o quê. Para com essa ladainha e faz alguma coisa. Qual é a tua parte nisso? Qual é a minha parte, qual é a tua parte nisso? A minha parte eu estou fazendo. Eu estou aqui, eu estou pesquisando, eu estou produzindo, eu estou compartilhando, eu estou aqui te mostrando da maneira mais simples que eu consigo as coisas que eu aprendi para que você possa usar e compartilhar com quem você quiser. Agora, se você pegar esse conhecimento e guardar numa gaveta, se você está aqui só por causa de um certificado, por causa de carga horária, você está perdendo uma grande oportunidade de aprender coisas aqui extremamente valiosas, de pessoas que se dedicam há anos por amor a essa causa e querendo proteger as crianças. Criança que pode estar na tua casa, pode estar na minha, pode estar na casa daquela pessoa que você gosta muito. Então fica aqui meu convite, faça a sua parte. Ao final de todas as palestras, inclusive dessa aqui minha, você vai poder acessar, fazer o download lá no nosso site do Passo a Passo para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Pega esse material, compartilha. É um material que eu levei 2 anos para produzir, com muito carinho. E ele está atualizado agora, está na 2ª edição dele. Ele é um arquivo em PDF que vai te mostrar todo o percurso da vítima, vai te mostrar os principais profissionais envolvidos nessa questão, vai te mostrar os principais termos técnicos relacionados a esse atendimento e vai esclarecer as tuas principais dúvidas sobre o assunto. Pega isso, bota no grupo da tua família, bota lá no grupo da tua igreja, da tua escola, do teu curso, lá no grupo do teu trabalho, compartilha. Pega o material dos outros palestrantes, compartilha, lê. Faz publicação nas redes sociais, marca o pessoal no Stories e indica a página das pessoas que estão querendo realmente fazer a diferença. Usa o espaço que tu tens na internet para mobilizar outras pessoas,
para a gente combater esse tipo de realidade. A gente está no maio laranja, no isolamento social, não tem condições de fazer as tradicionais caminhadas, a gente não pode se reunir na rua, né, para mostrar nossa força, o nosso movimento. Mas a gente tem a internet. Bora deixar o Facebook todo laranja, bora deixar o Instagram todo laranja, bora deixar o Twitter todo laranja, bora deixar todas as redes sociais tudo laranja, o teu perfil no WhatsApp, o teu status, tudo. Não te custa nada. Tu pode entrar no evento do Facebook aqui do Congresso e usar o tema do Maio Laranja na tua foto do perfil. Tu pode convidar teus amigos, teus familiares, teus colegas de trabalho, todo mundo para usar. Faz a tua parte. Nesse momento aqui também, já caminhando para o final, eu quero deixar 2 convites. O primeiro é que, além de visitar o nosso site do Futuro Brilhante, de baixar o passo a passo, de compartilhar com seus amigos, de ver as fotos lá das nossas ações, das crianças que são atendidas, das crianças que a gente está conseguindo dar maior dignidade, mais condições para elas estudarem. A gente está fazendo também o lançamento do nosso segundo material, que é focado nos profissionais da área da saúde. A gente sentiu uma necessidade muito grande de compilar todos os alertas, os sinais de que está tendo algum tipo de violência com aquela criança. Tem palestras aqui mais específicas para discutir esse assunto. Mas a violência, qualquer tipo de violência contra a criança, mais especificamente a violência sexual, que é o nosso foco aqui, ela traz diversos sinais. Distúrbios do sono, distúrbios alimentares, alteração no rendimento escolar, e ela pode ser detectada em vários momentos. Você sabia que um caso de violência sexual, ele pode ser detectado num atendimento odontológico? É verdade. Se o dentista ele estiver preparado, ele pode detectar sinais na boca da criança que podem indicar a ocorrência de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. No céu da boca, ele pode verificar marcas que indicam a ocorrência de sexo oral forçado. Numa consulta nutricional, às vezes você está com uma queixa da criança que ela está com inapetência ou ela está com excesso de apetite, né? Está comendo tudo, até a parede. Se deixar. Você leva ela no nutricionista, aí ele vai fazer o quê às vezes? Se limita a fazer uma dieta, mas não investiga. Por que será? Qual é a causa disso? Será que é a pessoa que cozinha ruim em casa? Ou a pessoa cozinha muito bem, por isso a criança come muito? Ou tem alguma coisa que ela não está conseguindo externalizar e está conseguindo se manifestar através da alimentação? Às vezes você vai, procura o psicólogo, porque a criança está com dificuldade para dormir, né? Alteração do sono, ela está com mudança de comportamento, era uma criança super amável e agora é irritadiça, não quer falar com ninguém, quer bater em todo mundo, agride os coleguinhas da escola, se isola, não quer contato com ninguém. O que será isso? Ah, é rebeldia. Ah, é a aborrecência. Será que é só isso? Ah, quer chamar a atenção. Será que é isso? Talvez seja um pedido de atenção, mas na forma de um pedido de socorro. Que ela quer ajuda, ela precisa de ajuda. Mutilações pelo corpo. Às vezes a pessoa não observa o corpo do seu filho, da sua filha. E o profissional da saúde às vezes está desatento para essas situações, não consegue relacionar. Às vezes a criança, o adolescente, está sendo vítima de bullying na escola porque vazaram fotos íntimas suas. E aí, isso também é uma violência. Não deve ser combatido só o estupro. Todos os tipos de violência sexual devem ser combatidos. Se essa pessoa está sendo vítima aí de difamação na internet com fotos íntimas, também merece o acolhimento.
Por mais que ela tenha, num primeiro momento, talvez, compartilhado com um namorado, alguma coisa, ele não tem o direito de divulgar isso para ninguém e acabar com a reputação da pessoa, para ela ser julgada por todo mundo como uma pessoa que não presta, como uma pessoa suja. Não! E o profissional de saúde ele tem que estar atento a isso, a todos esses atendimentos, a todas essas oportunidades. Se chega uma criança numa atividade, que é uma brincadeira, que às vezes parece uma coisa boba, tem inclusive pais e mães que falam mal de escola, que não querem pagar a mensalidade da escola porque diz que a criança vai lá só para brincar. Cara, tu não tem a mínima ideia da função da brincadeira na vida de uma criança, na educação de uma criança. Que inclusive pode ser o meio pelo qual ela vai manifestar que ela está sendo abusada, violentada sexualmente. Ela pode apresentar um comportamento erotizado, ela pode apresentar uma fala com termos que não são próprios da idade de uma criança. Ela pode fazer encenações com os seus brinquedos de uma relação sexual, reproduzindo algo que ela viu. Porque às vezes a violência é feita de forma inconsciente pelos próprios pais. Muito pela falta, às vezes, de estrutura. Tem pessoas, tem famílias que vivem dentro de um cômodo. E aí, depois que essa pessoa tem filho, ela não vai mais manter relação sexual com a esposa? Mas e aí a criança que dorme naquele cômodo? Será que o fato de, ela está dormindo, não vai ver, não vai ouvir, será que isso realmente é verdade? Será que ela também não está sendo violentada? Será que o profissional de saúde, principalmente o ACS, que é o cara que está lá na ponta, que vai lá na periferia, que às vezes entra na zona vermelha, no local que às vezes nem a polícia quer entrar. Será que esse cara tem condições de dar orientação para essa família, para eles buscarem alternativas? De ele oferecer atendimentos, encaminhamentos? E aqui é muito importante também para a gente discutir as políticas públicas. Qual é a estrutura que o nosso sistema de saúde, que está em colapso por conta dessa pandemia, tem para atender as vítimas de violência sexual? Às vezes o pessoal bate no peito na capital, porque na capital tem isso, tem aquilo. Tá, mano, bom primeiro passo, mas e o resto? Aqui no estado do Pará a gente tem 144 municípios. Em quantos a gente tem atendimento especializado? Às vezes tem que jogar a mão para o céu e agradecer de ter uma escolinha de madeira, de ter um barraquinho ali todo improvisado para ter atendimento uma vez na semana, uma vez por mês, com consulta, que tem que atender todos os tipos de especialidade. O cara tem que conhecer de tudo e mais isso ainda. Então é muito importante alertar sobre isso. Esse é o nosso segundo material, que é para alertar os profissionais sobre esses sinais e esclarecer as principais dúvidas jurídicas em relação a esse tema. Porque não basta, para esse atendimento especializado de crianças, eu ter conhecimentos técnicos da área da saúde, eu também vou precisar de conhecimento técnico da área jurídica. Eu vou precisar saber da importância de alimentar as estatísticas do SINAM, do Sistema de Informação de Agravo de Notificação, que é a partir dele que a gente tem possibilidade de discutir uma política. Mas se o profissional da saúde sequer tem condições de identificar que aquilo foi uma violência sexual, como é que é exigido dele que ele vá alimentar o sistema? Se ele não é bem orientado sobre isso, não adianta eu abrir para ele, criar um login, uma senha no sistema, mostrar os campos que ele deve preencher, se eu não dou condições para ele preencher, para ele conhecer tudo isso. Então, esse é o nosso segundo material, que vai também estar disponível no nosso site, e esse é o meu primeiro convite. E o segundo, se você desenvolve um projeto de pesquisa, um projeto comunitário, um projeto na sua instituição religiosa de prevenção à violência sexual,
O Futuro Brilhante está lançando a ferramenta nacional. A gente está aproveitando esse momento aqui que a gente tem pessoas de todos os estados do Brasil para que alimentem essa ferramenta. Na internet, são várias as dificuldades que a gente tem para achar informações sobre esse tema. Às vezes as pessoas até querem, né, fazer alguma coisa, mas não sabem como. E essa troca de experiência é uma oportunidade única. Você entrar em contato com quem já executa um projeto, com quem, por mais que já tenha parado, que já executou, para ela te dizer as dificuldades, como ela superou aquilo, como ela buscou apoio, como ela produziu material, como ela distribuiu, como ela mobilizou voluntário. Cara, essa experiência, isso não está nos livros. Isso aí você consegue entrando em contato com as pessoas, conversando. Então, o objetivo dessa ferramenta é reunir esses projetos da galera que está produzindo na academia, da galera que está lá na ponta, atendendo as famílias, atendendo as crianças, que está dando orientações. Então, ela também está disponível no nosso site. Quando você entrar lá, baixa o passo a passo, compartilha ele, vê as fotos das nossas ações, baixa o dos profissionais da saúde também para compartilhar. Cara, e cadastra o teu projeto lá na nossa plataforma. Ela vai ficar disponível para pessoas de todo o Brasil entrar em contato com você para replicar essa boa prática em outras cidades. A gente não pode ser egoísta e achar que vai dar conta de tudo. Por mais que eu queira, por mais que os voluntários queiram, por mais que a gente trabalhe, o Futuro Brilhante não vai dar conta de resolver todo esse problema. É por isso que cada um tem que fazer a sua parte. E ninguém aqui pode ser egoísta ou vaidoso. Às vezes eu vejo umas coisas que me partem o coração, sabe? Umas pessoas assim que entram numa causa que tem que ser por amor e a pessoa tá por vaidade, por ego, por egoísmo, com mesquinharia. Que se não tiver o nome dela, se não tiver o logotipo dela, se não tiver o destaque dela, ela não quer participar. Ela não ajuda, não apoia, não incentiva, ainda critica, sai por trás falando mal. Esse tipo de gente tinha que trabalhar com outra coisa. Quem trabalha com criança é por amor, principalmente em relação à violência sexual. A gente não pode alimentar esse tipo de coisa, a gente tem que alimentar o sentimento de solidariedade, de colaboração. Então, é com esse sentimento, com essa intenção que a gente inicia aqui e lança essa plataforma para que vocês possam ver. A gente não tem nada aqui para esconder. A gente fica muito feliz quando as pessoas nos procuram. Poxa, eu queria um futuro brilhante na minha cidade. Eu queria fazer algo aqui baseado no que vocês fazem. Cara, isso é uma alegria tamanha que a gente vê, que é o reconhecimento do trabalho, de que a gente está fazendo coisa boa, que a gente está ajudando as pessoas, que a gente está no caminho certo. E é isso que eu quero que você faça também. Porque sem isso, sem esse momento de colaboração, de solidariedade, de compartilhamento, as crianças vão continuar sendo violentadas. E a gente vai ter que vir aqui e continuar discutindo sobre a credibilidade do depoimento da vítima. E eu, sinceramente, eu vou ficar muito feliz quando eu não precisar mais dar essa palestra. Porque vai significar que as crianças estão protegidas. E as pessoas não vão mais precisar saber sobre credibilidade. E aqui eu deixo o meu muito obrigado. Espero que vocês visitem lá o site, quem tiver oportunidade. Se torne um padrinho ou uma madrinha do projeto. Ajude mensalmente nas nossas ações. A gente é um projeto voluntário que só quer ajudar mais crianças, só atender mais crianças. Mas a gente não consegue sozinho. A gente precisa da tua ajuda. Obrigado.